coisas que são para ser nossas. Com a manifestação é uma aceleração dessa realidade, Sim, ok? sem dúvida. E é por isso é sim. que eu te disse que podemos brincar muitas das vezes com ok, vamos acreditar, temos uma competição para ganhar, temos aquele concurso, temos um carro que queremos. Quando tu queres ir mais deep, a lei da atração, a manifestação e todos estes temas ganham muito mais cor, muito mais poder quando tu te desapegas de pessoas específicas, posições específicas, carros específicos, desejos específicos e passas a sintonizar-te mais com o que é que tu queres sentir. Desapegas da tua identidade, não é? Com o que está fora e começas a olhar para dentro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Vasco Marques. Ele é astrólogo, apaixonado pela expansão interior, pela evolução humana. E nós hoje vamos falar aqui de um tema que nos apaixona. Vamos navegar pelo campo das possibilidades, pelo poder da manifestação. Eu acho que este tema é tão incrível e ter aqui alguém ao meu lado com quem eu posso falar a mesma linguagem sobre isto vai ser incrível. Bem-vindo, Vasco. Obrigado, Nur. Bem-vindo mesmo. Pá, finalmente, primeira vez não correu assim tão bem. Mercúrio retrógrado, não é? Estávamos a falar sobre isso. Malta, não gravem coisas em Mercúrio retrógrado. Atenção, que isto é um flop. Perdem-se as coisas. Vasco, Poder da Manifestação. Incrível. Por acaso tenho aqui este livro do Vex King, mas é tipo um journal. Olha, eu nunca li esse. Muito giro. Também ainda não... Imagina, só folhei porque é um journaling mesmo. Mas chamou-me a atenção. Isto é um tema que me fascina, como tu sabes. E se calhar vamos começar pelo pensamento, ok? Não é? Tudo é criado duas vezes. Primeira vez na mente e depois fora Exatamente. dela, não é? Então, eu queria começar por te perguntar qual é o poder do pensamento e como é que o pensamento manifesta, ou seja, tudo o que está nesta sala, esta cadeira, esta mesa, este microfone, tudo teve que ser primeiro criado na mente e depois tipo, manifestado e materializado cá fora. Exatamente. Qual é o poder do pensamento? Então, o poder do pensamento é imenso, não é? A manifestação, o princípio da manifestação indica que tudo o que nós pensamos, ok, nós atraímos. No entanto, esta frase ganha muito mais amplitude, não é? Se nós explorarmos mais esta parte da manifestação, que é, nem tudo o que a gente pensa realmente se concretiza ou se materializa. Não é por eu pensar que vou ganhar o Euromilhões, não é por eu pensar que vou ter aquele assim, carro. esquece. Pronto, não é por aí que as coisas funcionam. E muitas pessoas que têm curiosidade sobre estes temas de lei da atração e manifestação perdem-se porque as pessoas generalizam muito de tudo o que tu pensas tu atrais, tudo o que tu pensas é aquilo que tu vais manifestar. Acaba por ter algum sentido, ok? Tudo o que nós pensamos, nós atraímos. Mas isto vem muito mais de uma consistência de pensamento, ok? Uma consistência das nossas emoções, porque eu acredito que os nossos pensamentos é quase como se fosse a parte elétrica, É ok? verdade, sim. Antes da emoção, não é? Exatamente. Sim. E a parte emocional, a parte que vem do coração, quando nós nos sintonizamos com os nossos pensamentos, ok? É aí que é a parte mais magnética e é isso que vai atrair. Eu acredito que muitas vezes essa frase de aquilo que nós pensamos é aquilo que nós atraímos e que nós manifestamos, eu muitas das vezes acredito que é mais aquilo que nós sentimos. Sim. Ok? Sim. Porque nada me adianta, e tu também sabes isto, não é? Que sabes da lei da atração, nada adianta eu estar a dizer eu estou a ter um dia completamente positivo, eu estou a ter um dia cheio de emoção, eu estou boas, positivas, se nós nos estivermos a sentir mal, ok? Tem que haver aqui uma espécie de uma coerência Tal e qual, sim. entre aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes e aquilo que tu acreditas. Tem que existir essa harmonia. Aí sim, a partir daí, eu acredito que existe uma espécie de um campo quântico. Sem ok? dúvida. Há um campo quântico de infinitas possibilidades. E elas estão lá todas preparadas para ti, desde as melhores às piores, ok? E conforme aquilo que tu vais pensando, conforme aquilo que tu vais sentindo e acreditando, é como tu te vais alinhar, ok? A essas realidades que já existem. É quase como se nos sintonizássemos com um campo de possibilidades, não é? Exatamente. Ou seja, existem infinitas possibilidades. Segundo a física quântica, existe um campo que é infinito. E, portanto, é tão simples quanto nós temos que nos sintonizar com a realidade que queremos. Só que é simples, mas não é fácil, porque uma coisa é nós conseguirmos imaginar essa realidade, outra coisa é sentirmos, não é? É fácil eu apanhar esta caneta, porque para mim, dentro de mim, é completamente harmonioso este entre pensar e sentir-te, que eu sou capaz de apanhar a caneta, portanto eu apanho, não é? Mas eu sou capaz de fazer 1 milhão hoje.
se calhar não, Já dentro se de torna um mim. bocadinho. Exatamente. Não é? Não há uma sintonia entre o pensamento e o sentir, porque existem crenças dentro de mim que não acreditam que hoje eu consigo fazer 1 milhão. Exatamente. Então, pronto, torna as coisas. Mas aquilo que tu disseste é interessante, sabes que a palavra sintonizar, ok? É um dos princípios da lei da atração, porque nós somos quase como se fosse antenas de rádio. E nós estamos-nos aqui a sintonizar. Quando me perguntam sobre a lei da atração, sobre exercícios de escrita, ok? Muitas pessoas dizem, eu vou ter aquele carro, eu vou conquistar aquela posição. O que é que acontece? Tu meteste a tua antena do rádio um bocadinho mais para a frente. Não estás a apanhar bem aquela estação de rádio que querias, porque meteste no eu vou. E lá está, as pessoas, o universo é uma sintonia e o que vai estar a atrair é mais carência, que é o eu vou, eu quero. Que significa que eu não tenho. Eu não tenho, exatamente. E depois há pessoas que também manifestam muito no passado, ou seja, eu já tive aquilo, eu quero voltar a ter, nananã. Exatamente. A estação de rádio, em vez de estar ali na 99.3, por exemplo, está 99.2 porque está no passado, ou então 99.5 porque está no futuro. E o que nós queremos é presente, que é, eu estou a sintonizar-me com uma realidade em que eu vou poder ganhar esse 1 milhão de euros. Eu vou trabalhar para tal. E é construir um plano mental de como. Ok. E Vasco, imagina, falando de abundância, então, porque, ou seja, a abundância não é só financeira, mas está tudo interligado, não é? Ou seja, nós temos que ser para ter, ou seja, para atrair, nós temos que ser. Exatamente. Nós somos aquilo que atraímos, não é? Ou nós atraímos aquilo que somos. Uhum. Só que esta questão da abundância, tipo, tu tens alguma sugestão? Ou o que é que nós. Porque agora estás a falar de um tema interessante que é para eu atrair abundância financeira, eu tenho que sentir que sou abundante. Mas como é que se sente que se é abundante? Ok. Entendes aquilo que eu estou a dizer? Como é que eu posso sentir que sou abundante A antes de abundância, ser? ok. É assim, existem vários tipos de abundância, não é? Existe a abundância material, existe a abundância a nível de amor, de prosperidade, sucesso, o que for, ok? Por exemplo, no caso de abundância, por exemplo, material, ok? Que muitas pessoas querem atrair dinheiro. Uma das coisas que nós temos que ir, ok? Quando nós queremos atrair dinheiro, não é simplesmente atrair aquela nota de papel. Nós temos que ir por mais fundo. Ou seja, o que é que o dinheiro representa para ti? Certo. O que é que tu podes fazer com o dinheiro, ok? É a liberdade, é o poder, é isso é que tu tens de te focar, ok? E a partir do momento em que tu começas a focar-te naquilo que tu precisas, mas que tu tens que ter e tens que vibrar ser, ok? Que é poder, influência, liberdade de compra, todas essas coisas, tu diretamente e indiretamente vais atrair mais dinheiro. Certo. Porque tu estás a vibrar num sentimento Que está interligado que com o está dinheiro, interligado não é? com o dinheiro. Ou seja, qual é que é o simbolismo do dinheiro? O que é que representa aquela nota de Exatamente. papel? Para mim representa liberdade, expansão, poder de escolha. Então é isso que eu tenho que sentir Exatamente. antes de atrair dinheiro. E Sim. quando tu estás nesse estado de abundância interior, tu atrais abundância não só financeira, como whatever, tipo Sem social, dúvida, o que for. profissional. Dei este exemplo como podia ser, temos que ir a mais fundo, ok, nós queremos aquele carro, mas o que é que nós queremos realmente sentir? Sim, Ok, nós queremos aquele emprego, mas o que é que nós queremos realmente sentir? É mais poder, é mais felicidade, é mais influência, é mais realização pessoal, certo. é mais paz, é mais tempo para nós próprios. Certo. É nesses sentimentos é que nós nos temos que focar para atrairmos aquilo que queremos. Porque todas as coisas materiais, nós temos um sentimento associado a elas, ok? E é esses sentimentos é que nós temos que nos focar para realmente atrair aquilo que queremos. Mas também há aqui uma parte interessante, que é, as coisas também ficam muito mais fáceis depois, então é mais difícil este processo, mas depois fica mais fácil, que é, muitas pessoas que querem manifestar dinheiro, ou uma posição melhor de emprego, ou um amor, ok? Começam pela parte de, ok, eu quero, já sei, ok, é fazer isto no momento presente, é sentir, etc. Mas muitas vezes esquecem-se de desconstruir as crenças e desconstruir tudo o que têm para lá para trás, que limita um pouco plantar estas novas sementes e esta nova energia, este novo combustível. Certo. Porque imagina que é uma pessoa que vem com a crença de que o dinheiro é negativo, que o dinheiro é mau. Ou que aquela posição de emprego, por lhe dar um estatuto mais de poder, é uma pessoa que vai ser mais falada pelos outros pelas costas, percebes? Certo. Todas essas crenças vão ter que ser desconstruídas ou transformadas. Porque te sabotam, não é? Exatamente. Ou seja, uma pessoa. Eu tenho sempre aqui este pensamento que nós somos
sempre do tamanho das nossas crenças, ou seja, o nosso potencial vai até à nossa crença. Eu não posso ir para além daquilo que eu acredito, e seja sobre o dinheiro ou sobre qualquer coisa na vida, mesmo, imagina, mesmo por exemplo, imagina que eu quero dar uma TED Talk nos Estados Unidos para 2.000 pessoas. Se eu não acreditar se eu não estiver disponível para viver isso, se eu não acreditar que sou capaz, essa oportunidade não surge, não é? Exatamente. Eu não estou a namorada certa para o receber. Uhum. Olha, Vasco, outro tema super interessante que eu me debato interiormente bastante, que é este processo de manifestação é um bocado paradoxal, porque querer manifestar uma coisa é querer desenhar a vida, é querer controlar, não é? Ao mesmo tempo, isto é paradoxal, porque tu só manifestas quando desapegas e libertas, ou seja, as respostas aparecem quando tu esqueces a pergunta. Exato. E, portanto, isto da manifestação é... Pá, eu quero muito, 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 muito uma coisa, mas essa coisa só aparece quando eu parar de querer muito, 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 muito. Porque esse querer muito, muito é a resistência, não é? Exatamente, é a dúvida, é a resistência. E como é que nós navegamos aqui no meio disto? Então é assim, existem várias técnicas de manifestação, existem várias crenças associadas à manifestação e as pessoas que ensinam realmente a manifestação têm várias também formas de ensinar, ok? Ok. Eu trabalho com a manifestação e com a astrologia, Sim. mas essencialmente eu vou-te dizer aquilo que eu faço como pessoa e como trabalho. Exato. Eu não sou muito apologista das pessoas que vêm até mim, ok? E de me dizerem, olha Vasco, o que eu quero realmente é que tu me ajudes, ok, a manifestar esta posição de emprego, ou este tipo de pessoa, ou este amor, Pois. ou este carro. Eu acredito sempre que o universo sabe o que é o melhor para nós, ok? E eu acho que a manifestação é engraçada e nós podemos brincar um bocadinho com ela no início, para testar se é real ou não, que foi aquilo que me aconteceu, mas chega a um ponto em que a manifestação de sentimentos é a chave. Porque a partir do momento em que... E torna-se muito mais fácil, ok? Pois é, mais acessível, não é? É mais simples. acessível e tu consegues até surpreender-te. Porque imagina, tu... porque isto é uma limitação. Imagina que tu Interessante. muitas vezes... tu queres um determinado carro e tu queres manifestar aquele carro, ok? E tu vais fazer a lei da atração e a manifestação para aquele carro. Mas tu já viste, tu meteste um limite, tu só mereces aquele carro. Se tu manifestares os sentimentos do que é que tu queres sentir, é o poder, é a velocidade, é o sentir-te bem, é uma condução mais segura, etc. Quem sabe se a vida não te vai dar outro carro superior? Que tu não estavas, tipo, aware que tu realmente o querias. E isto é válido não só para carros. É válido para pessoas, para o amor, para um emprego. Pois é. Percebes? Agora estavas-me a dizer isso, eu já te tinha contado, não é? Que na passagem de ano passei a passagem de ano a fazer um vision board com a Sara e pusemos lá um carro Exato. específico. Agora estou a pensar, pá, se eu pusesse só um sentimento, se calhar era um carro melhor. Não, mas pus um carro específico com uma cor muito Sim, específica sim. e curiosamente, Eu quando lembro-me. nós chegamos ao stand, é aquele carro que está ali, enfim. E lá está, eu acho que tudo o que está no nosso propósito, ok? E tudo o que é coisas que são para ser nossas, com a manifestação é uma aceleração dessa realidade, ok? Sim, sem dúvida. E é por isso é sim. que eu te disse que podemos brincar muitas das vezes com, ok, vamos acreditar, temos uma competição para ganhar, temos aquele concurso, temos um carro que queremos, pronto. Mas quando tu queres ir mais deep e mais fundo, a lei da atração, a manifestação e todos estes temas ganham muito mais cor, muito mais poder quando tu te desapegas de realmente de pessoas específicas, posições específicas, carros específicos, desejos específicos e passas a sintonizar-te mais com o que é que tu queres sentir. Sim, sim. Quando tu te desapegas da tua identidade, não é? Com o que está fora e começas a olhar para dentro. E realmente, isso na minha vida tem sido mesmo. Isso foi o shift também que eu percebi dentro de mim. Quando tu entendes exatamente o que é que queres sentir ao longo da tua vida, não como, onde é que queres estar e com quem é que queres estar, mas como é que tu te queres sentir. E a partir daí não há limites. Não há limites, Não há exatamente. mesmo. Não sei. E a eu vida agora... vai-te dando algumas informações engraçadas. E eu digo-te, eu acho que, ok, sem querer, porque não era uma coisa específica que eu queria, por exemplo, este projeto que eu estou a desenvolver nos Estados Unidos, Sim. eu sempre que ele está a desenvolver, eu consigo perceber que isto foi uma manifestação minha. Porque eu já há muito tempo queria formar, ou seja, eu queria formar este projeto, ok? Mas não sabia como é que ele se ia delinear. Eu só tinha a visão, mas nunca fiz nada específico. Olha, tem que ser aqui nos Estados Unidos, ou naquele Sim, país, sim, ou com sim, aquelas sim, pessoas. sim.
Eu simplesmente eu tinha a visão e eu ia visualizando várias vezes e o que é que eu queria sentir com este projeto, que pessoas é que eu queria abranger, o que é que eu Bonito. queria ajudar, o que é Sim. que era o meu propósito com aquilo. E a fluidez que isto está a ter, a não resistência, Consigo as imaginar. oportunidades e tudo o que está a surgir são confirmações. E é o universo mesmo a dizer, tipo, ok, é isto que tu tens que fazer, é desapegar-te de coisas específicas às vezes. Isso é um tema importante, Vasco, o desapegar, e tu deste um exemplo em conversa comigo muito interessante, porque eu diria que um dos últimos passos de um processo de manifestação é o desapego, não é? Uhum. E tu falaste que é quase como se fazeres uma compra online, pagas e tu tens a certeza que ela vai chegar a casa, Exatamente. não sabes quando, mas vai chegar. Qual é que é a tua visão sobre este desapegar e como é que tu integras isto na tua vida, tendo em conta, como eu estava a dizer, que é um pouco paradoxal, não é? Porque quando nós Queremos muito uma queremos coisa. muito uma coisa, quase que não nos conseguimos desapegar. E atenção, eu estou a falar nisto, mas eu acho que isto é um estágio muito iniciante, ou seja, esta coisa da manifestação e de pensarmos muito e fazermos afirmações e Uhum. repetirmos, isto acontece muito no início, porque depois Exato. tu entras no flow e já nem pensas neste tipo de coisas, não Tu é? já manifestas, ou seja, Tipo, já te desapegas tu mesmo, já sabes, já desapegas-te. confias no universo, não Exatamente. é? Isto como tu disseste, é muito bem. A manifestação, estes exercícios e tudo prático, é para ajudar as pessoas, é quase como se fosse uma escola, Tal e ok? qual, sim. E nós ajudamos as pessoas a realmente compreender os princípios, porque, ou seja, a teórica e a própria Exatamente, pessoa a é a testar. É teoria. um estado assim muito inicial. Mas é bom, porque ele é essencial, que é para tu perceberes que realmente tem algum fundamento. E tu estás a reprogramar a tua mente. Uhum, tal e Porque qual. a partir do momento em que tu mudas um bocadinho o chip e começas a ter outros pensamentos, ok, isto eu tenho é que pensar no momento presente, eu tenho é que sentir no momento presente e não tão tarde do passado ou no futuro, ok? E a partir do momento em que tu tens mais medo e não tanta. Não, tens mais Tens mais fé e fé, não tão sim. medo, ok? Porque são duas energias invisíveis Sim. que tu não tens muito controlo, ok? Mas ao mesmo tempo tens, porque imagina, quando tu metes medo e fé, tu estás a depositá-las no futuro. Uhum, uhum, E é uma escolha que tu fazes. uhum, Porque tu tens ou medo ou tu tens fé, mas tu não sabes o que é o resultado que está lá à tua uhum. frente. Portanto, é uma escolha. Percebes? O medo e o fé muitas das vezes são uma escolha. Sim, sim, sem dúvida. E o reprogramares a tua mente com esses exercícios, ok? Vai-te ajudar na vida a teres muito mais fé, a aprenderes a confiar e a desapegar-te, Uhum, tal e qual. ok? Uhum. E este processo do desapego é interessante porquê? Porque a lei da atração fala-nos de que nós somos, ou seja, nós atraímos aquilo que nós somos, ok? E quando tu realmente queres uma coisa, tu tens que informar o universo, claramente, daquilo que tu queres. Se te queres sentir com liberdade, poder, tipo, o que for, ok? Só que tu não podes entrar numa vibe de carência, do eu quero, eu quero, eu Escassez, quero, não é? porque tu, ao dizeres que queres, tu estás no futuro e estás a emanar o universo, e o universo diz, ok, tu vais continuar a querer, tu vais continuar a querer. Ok, é isso que tu queres, tu vais continuar a querer. E sempre assim, mas não tens. A partir do momento em que tu desapegas, o desapego é bom porquê? Eu Porque tu já já tenho. enviaste o pedido, ele já lá está na rede, ok? Já está no carrinho, já foi enviado. E é esperar. Só que esse esperar tem que ser também, às vezes, muitas vezes, hum, é um entregar, é um confiar. E uma das coisas que às vezes ajuda as pessoas a não ter esta falta, esta carência de Sim, género, pá, quando é que vem, é ah, quase um fake until you make, mas sem a sim, parte do fake é age como se ele já estivesse a chegar. Imagina, sim. tu queres um carro. Tu tens espaço na tua garagem. Tu já organizaste a tua Exatamente. vida para teres aquele carro. Tu já compraste aqueles determinados produtos, tu já fizeste as coisas que são Sim. necessárias. Queres atrair um amor. Epá, tipo, queres que essa pessoa venha viver aqui para casa. Tu já reparaste que o teu guarda-fato tem tipo as roupas todas tipo ocupadas? Quando a pessoa que vier aqui para casa, como é que vai ser? Uhum, É um preparar-se, ok? E isto uhum. ajuda muitas vezes as pessoas a entrarem num estado de, ok, Tu eu... começas a preparar o sol, sim. Tu Exatamente. começas a tornar-te mais disponível, É não uma é? das coisas que ajuda. Ou seja, há pessoas que têm facilidade em desapegar-se. Fazem a manifestação, fazem a lei da atração e Desapego é a desapegam-se. confiança, não é? É É confiar no confiança. É ter universo. fé. É, tal e qual. E depois há muito aquelas pessoas que eu possivelmente já fui uma delas no passado, mas que tipo querem muito encontrar um amor. Eu quero encontrar uma pessoa assim, que seja inteligente, que coma bem, que corra, que não sei quê. Mas depois, imagina, depois tu perguntas à pessoa se ela é assim, não. Yeah. Então, ou seja, tu atrás aquilo que és.
E portanto, no caso do amor que tu estavas a falar também, que é, as pessoas andam muito também à procura de um amor lá fora, mas se tu te tornares esse amor da tua vida, tu encontras o amor da tua Sem vida, dúvida. não é? Sem dúvida. Isso é o poder da Isso é atração. a lei da atração, exatamente. No seu estado mais puro é isso. Mas muitas vezes, Nur, nós atraímos não só aquilo que nós somos, mas também aquilo que nós precisamos. Porque nós estamos aqui na vida com Pois uma é, aprendizagem, isso é ok? verdade, sim. Nada está separado e muitas das vezes a vida é assim, ok, tipo, esta pessoa até se... Ok, vamos lhe dar este amor que ela tanto quer. Mas existem coisas que ela precisa de aprender para atingir este estágio, esta pessoa, esta coisa Sim. que ela precisa. E então eu vi-lhe alguma pessoa, algum desafio, alguma oportunidade, alguma coisa que faça com que esta pessoa aprenda certas coisas, ok? Porque lá está, eu acredito muito nisto Ah que... pá, eu sem dúvida, para mim, eu acho que as nossas relações, principalmente a pessoa que está ao nosso lado, nosso parceiro de vida, é sem dúvida o maior professor, Uhum, eu acho. Porque é a pessoa com quem tu mais te relacionas, passas a maior parte do tempo, é o teu maior espelho e de facto acho que sim, concordo plenamente. E por experiência própria, a pessoa que está ao meu lado é sem dúvida tudo o que eu preciso e um espelho, portanto exatamente. acho mesmo que é por aí. Vasco, a lei da atração tornou-se muito pop Uhum, e eu queria desmistificar e simplificando um bocado, já que estamos aqui a falar e talvez explicando como se estivéssemos a explicar a uma criança. uhum. Então, o que é a lei da atração no fundo, não é? Porque as pessoas, com o livro do segredo, não é? Tornou-se assim um bocado tipo, eu penso e tenho e pronto. Então, basicamente, resumindo tudo o que estamos aqui a falar, a lei da atração parte muito do ser, não é? Exatamente, é o Está no tornar-te aquilo que ser. tu queres atrair. Ok, É, certo. e lá está, se nós simplificarmos a lei da ação, existe, isto é o que eu acredito, ok? Eu acredito que existe um campo infinito de possibilidades, de realidades que estão todas prontas para nós, desde as piores às melhores, às com oportunidades, desafios, tipo o que for. E aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, é o conjunto, é a receita ideal para nós atrairmos aquilo que queremos. E também aquilo que não queremos se não tivermos esta consciência. Sem dúvida, é isso. Porque imagina, nós estamos aqui a falar para efeitos positivos. Uma pessoa que pensa demasiado negativo e que tem consistência e pensamentos negativos, crenças limitantes, é claro que vai ter uma muito maior probabilidade de se alinhar a desafios, de se alinhar a outras realidades mais desafiantes, mas que a vida se calhar até vai colocar essas pessoas tipo, no fundo do poço, como se costuma dizer, para elas se reerguerem e pensar, opá, eu preciso mudar isto, eu preciso Sim. mudar aqui este chip. Eu queria tocar aí, Vasco, ou seja, no lado negativo também, que Uhum. é muito fácil entrar naquela bola de neve e entrar para um lugar de vitimização e de repente é incrível como muitos de nós, já conheço muitas pessoas assim também e nós também já fomos pessoas assim em determinadas alturas da vida, ainda somos quando a vida não corre tão bem, que é quando estamos com um timbre mais negativo, não é? Tu só vês negatividade à tua volta, Uhum. portanto, e mesmo, sei lá, eu sei num dia em que eu estou mais irritada e mais mal, tipo, estou com uma má relação comigo mesma, Uhum. eu trago sempre alguém que, imagina, alguém que me fala mal, o senhor do Sim. café, ou um gajo que passa por mim de carro e começa aos berros, ou há sempre pessoas à minha volta que me dizem o quão irritada eu estou, Uhum. porque é o Exatamente, meu é isso. timbre. Então eu olho à minha volta e percebo, ok, hoje não está mesmo de facto a ser um bom dia. Sem dúvida, eu acho que Portanto, nós, lá está, o teu exterior, ok, vai fazer aqui um bocadinho do do espelho do que é espelho. o teu interior. Ahm, Sim, Muitas das sim. vezes já aconteceu, eu sou uma pessoa que me considero naturalmente positiva, nunca tive que me esforçar muito Sim, eu para também. reprogramar a parte negativa. E o que acontece muitas das vezes é eu chegar a sítios que até têm está um pouco mais caótico e é do género, ainda bem que tu chegaste. Uhum, uhum. Tipo, há aquela energia. Mas não sou só eu. Há várias pessoas que são assim, ok? Parece que há um alívio, há um novo ingrediente à receita, ok? Nós podemos reprogramar esta realidade para outra Sim, coisa. sim, 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 E ao sim. trair pessoas que te estão a dizer que estás irritada, que estás chateada, Sim, etc., é o universo só aqui a mandar-te aqui uns sinais do que é que tu precisas de mudar, sim, ok? sim. No entanto, chegas aqui a um ponto também interessante que é ao mesmo tempo, não se deve resistir às nossas emoções, porque isso também é Muito um importante. pouco negativo, ok? Não é por um dia que tu estás irritada ou chateada ou muito triste que tu vais, epá,
entre aspas, lixar a tua vida toda. Sim, ou seja, não é por estares a ter um dia mau que tens que tipo, ai não, eu tenho que fazer afirmações positivas e tem que ser tipo Exatamente. aquela positividade tóxica, Isso é não é? positividade tóxica, isso é Sim, a lei da sim, sim. atração tóxica, Sim, percebes? sim, Não é por um dia de dúvida que o teu pedido não vai chegar. sim. Não é por isso que, ou seja, nós temos, quanto mais consciência tivermos disso, também é melhor, porque o que acontece é, as pessoas tornam, ou seja, têm um dia mau, um dia negativo, e ficam completamente nervosas, oh meu Deus, estou a estragar tudo, estou a estragar o processo todo, eu andava tão bem, afinal, olha, este dia estragou tudo, etc, etc. Começam a entrar ali numa espiral muito mais negativa se, ok, estou a ter um dia mau, tranquilo, tipo, isto acontece. E este desapegar também, este entregar, são emoções. Uhum, Elas são fluidas, elas devem estar aqui, uhum. entrar e sair e Há que fluir. aceitá-las, sim, É aceitar, sim. ok? E ela chegará a um ponto que vai se transmutar se tu fizeres aqui os processos de reprogramação bom Claro, e nós fluir. somos feitos de sombra também, não é? De luz e sombra, e essa integração torna-nos mais completos no caminho Completamente. da vida, sim. Vasco, falando aqui do nosso timbre, estar mais elevado ou mais negativo, hum, tu achas que, imagina, falando do timbre vibracional, da energia da pessoa, tu achas que há coisas, ambientes, contextos que são incompatíveis com determinada vibração? Ou seja, pá, eu às vezes sinto, imagina, como é que eu hei de pôr isto por palavras? Por exemplo, eu quando viajo para sítio, por exemplo, quando viajo para o Dubai, eu sinto que lá o timbre é bastante elevado, as Uhum, pessoas estão mais leves, porque também têm outras condições de vida, porque não têm que estar tão preocupados em pôr a comida em cima da mesa, em pagar contas, como é o timbre em Portugal, não é? Que uhum, ainda é muito em sobrevivência. E portanto, isso de certa forma, quando eu viajo para sítios assim, eu sinto que o inconsciente coletivo me eleva, de certa uhum. maneira. E depois, quando chego a Portugal, muitas vezes sinto tipo aqui um peso nos ombros, até aquela densidade. Pronto. Isto para dizer o quê? Que achas que há determinados ambientes ou sítios que não são compatíveis com determinados timbres vibracionais e se a consciência coletiva de um local acaba por te influenciar também o teu estado de espírito. Por exemplo, eu vivendo num sítio com uma consciência coletiva com um timbre um bocadinho mais em baixo, isso me afeta e torna-se mais difícil elevar a minha vibração. Mas sem dúvida. Ok, Imagina, isso é uma das coisas que é 100%. ok. Porque a partir do momento em que. Ou seja, se tu começares a elevar a tua vibração, se tu começares a transformar-te naquilo que tu queres ser e no que aquilo que tu ambicionas ser, ok? Tu eventualmente tu vais começar aqui a ter uma triagem de pessoas na tua vida. Provavelmente a tua dieta alimentar, o teu registro de corpo físico Incrível e de isso, hein? exercício começa a pedir-te outras coisas, Incrível, ok? isso é incrível. A tua conexão com outras pessoas tende a ser menor e outras tende a ser maior. A tua atração por sítios tende a ser maior e outras menor. Por exemplo, sei lá, sítios onde haja muita carência afetiva, festas ou cenas assim. Sim, Não é todas as festas, mas mas eu sei o que estás a dizer, sim. percebes? Acho que toda a Tipo, gente percebe, sim. e eu tenho visto muito isto das pessoas que fazem, ou seja, dos meus clientes que eu tenho de manifestação e tudo mais. Aí eu Vasco, tu nem sabes, desde que eu comecei a fazer lei da atração e manifestação, que eu tenho-me sentido muito melhor, mas agora comecei a ter muito mais, parece, ressacas com o álcool, parece que não me identifico tanto com isso. É. Quero deixar de beber, etc. E agora quero deixar de fumar, e agora quero deixar de comer carne, ou deixar de comer peixe, o que Sim, for, sim, 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 percebes? sim, sim, Há sim. certas coisas que a vida vai-te limar para tu realmente porque tu estás noutra vibração, tu Uhum. estás noutro registro. E muitas vezes isto é a mesma coisa que tu eras um peixinho que estava num aquário e tu estás-te a transformar num tubarão. Tu já não estás ali E o que é que acontece quando tu achas que tens que ficar nesse sítio por lealdades? Imagina, acontece muito com os amigos, não é? Com as se tu pessoas. estás a ser leal ao teu ambiente, se tu estás a ficar num sítio pela lealdade do ambiente externo, tu estás-te a atrair a ti própria. E tu, mais cedo ou mais tarde, tu vais atrair a traição do ambiente externo, quer seja por parte das pessoas, emprego, casa, o que Hum. for, ok? Porque tu próprio te estás a trair de já não estares bem onde estás. Uhum. E eu há pouco tempo tive uma cliente minha que teve assim um exemplo muito engraçado, em que ela já não estava bem na casa onde Uhum. estava, e ela começou ou seja, o trabalho dela estagnou completamente. Ela também fazia algumas terapias, estagnou completamente, Claro. estava tudo a acontecer e ela sentia muito que era a casa, mas ela tinha um apego pelaquela casa.
E ela fez o trabalho do desapego, foi para uma casa menor, etc. Só que o trabalho começou numa fluidez enorme, as oportunidades começaram a nascer e quando foi para aí há uma semana ela mandou mensagem a dizer: Vasco, com a fluidez de trabalho, as oportunidades, eu já tenho dinheiro para outra casa Incrível. e tudo flui. Ok? E muitas vezes o nosso ambiente interno e cuidar do nosso ambiente interno é a chave. No entanto, o ambiente externo faz muita diferença. Sim, Porque é por isso é que as pessoas muitas vezes, tipo, ok, têm as ferramentas em casa, mas querem também ir ao ginásio. sim, Ou, exatamente. e isto é muitas coisas, não é? Há pessoas que, com isto do Covid e tudo mais, que foram trabalhar para casa, Uhum. ok? Mas algumas têm mesmo a necessidade de sentir-se mais produtivas no próprio trabalho, no próprio escritório, Uhum. etc. Uhum. Isto depois depende de pessoa para pessoa, Sim. mas... Eu, enquanto falavas, estava aqui a pensar que de facto o que acabaste de dizer faz todo o sentido, não é? Porque, não sei, eu mesmo olho para a minha vida, sei lá, tenho 33 anos, portanto, agora fazendo tipo, olhando para trás, fazendo agora não me lembro do termo, uma retrospectiva. Hum, Isso aconteceu sempre na minha vida, seja a nível físico, alimentar, de relações. E curiosamente, pá, eu olho para mim, eu sou uma pessoa que, imagina, no outro dia apareceu uma memória no telemóvel de há um ano atrás e eu sinto que aquilo foi tipo há 3 anos. Sim, Que eu sinto, meu Deus, eu era isso é o que me tão acontece. diferente. Então eu sinto que as mudanças na minha vida é tudo muito volátil, no sentido de, epá, isso precisamente estás a dizer, seja do meu corpo mudar, da minha alimentação mudar, das pessoas à minha volta mudarem, de estar tudo em constante mutação, não é? E isto ser uma expressão da tua própria evolução interior. E eu acho isso das coisas mais bonitas de sempre. Uhum. Acho mesmo lindo. Mas é mesmo isso, a partir do momento em que tu mudas a nível do teu interior, a tua realidade externa também vai mudar, ok? Uhum, Por isso é que se diz, tipo, em inglês a palavra personality uhum, é uhum. uma person reality. Tu, a Exatamente. partir do momento em que tu mudas a tua persona, tu Uhum, vais a mudar a tua reality, a tua uhum, realidade, uhum. ok? Tal E e isso é um qual. dos conceitos em que nós nos devemos focar, ok, nós queremos determinadas coisas, é mudar. Qual é que seria a pessoa, o que é que eu me tornaria se eu tivesse aquilo? Sim, eu lembro-me de pensar como é que um atleta vive, como é que uma pessoa saudável vive. Ok, provavelmente tem uma higiene de sono, tipo, cuida do seu sono, come bem, levanta-se cedo, é Uhum. seletivo com tudo à sua volta e de repente tu praticares, tipo, fake it ou embrace it until you make it, aquilo que seja, Uhum. não é? E sim, e há bocado fizeste lembrar o Joe Dispenza também, com o personal Yeah. reality, e ele tem uma fórmula que é muito clara, que é a imagem nítida mais emoção intensa. Ou seja, uma visualização da imagem com a Uhum. emoção intensa. Sem dúvida. E tipo, praticares isso, depois leva-te a um aceleramento da concretização. Bom, mas tu no fundo és astrólogo, não é? Exatamente. E também queria falar desse tema, Vasco, de forma é que a astrologia pode ser aqui uma ferramenta incrível, principalmente na altura em que plantamos as nossas sementes. Não é? Eu falei contigo há pouco tempo também sobre alguns eventos que vou fazer, o lançamento do livro e tudo mais, e percebi que a tua abordagem é muito evolutiva, não é? É muito Uhum. estratégica nesse sentido. É como utilizar a astrologia para te potenciares ou Exatamente. potencializares. E queria explorar um bocadinho isto Ok. contigo. Então é assim, pronto. Eu sou astrólogo, não é? Apesar de fazer bastantes coisas com a manifestação, com a lei da atração com os meus clientes, a minha área é a astrologia que eu domino mais. E o que acontece é que na astrologia existem certas épocas, certos dias, certos meses, que são muito mais potencializadores da lei da atração e da manifestação do que outros. E o Ok. que eu comecei ou seja, eu comecei isto como testes comigo próprio, começaram a funcionar e depois com outras pessoas. Porque imagina, e nós já falámos disto aqui um bocadinho em off, que é Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado e os eclipses, que foi o que tivemos em março. Para mim, na minha opinião, como astrólogo e como manifestador ou professor da manifestação, como queiram chamar, ahm, não fazia sentido as pessoas manifestarem neste período, porque Mercúrio retrógrado, Mercúrio, regamente. Sim. Retrógrado é reavaliação, Ok. é contratempos, ok? Não era um tempo de plantar uma semente porque a nossa mente está meio confusa. E o que acontece é que a conjunção destes retrógrados e dos eclipses vai formar um solo infértil, porque são todas energias temporárias.
O Mercúrio retrógrado e o Vênus retrógrado e os eclipses são energias que só duraram agora o mês de março, ok? Terminaram agora este fim de semana, em abril. E eram energias instáveis. O que é que significa? Que se tu plantares a tua semente nesse solo, ok? As tuas energias, Vai, aquilo que for vai se tornar completamente instável. instável. No entanto, pela astrologia e comparado com o mapa da pessoa, nós conseguimos perceber quais é que são os melhores momentos para criar. Nós temos luas novas, que por si só já representa o plantar de sementes. Os antigos todos usavam isto mesmo para plantar sementes verdadeiras. Lindo. Sim, As por acaso estava a luas falar e... com um amigo meu que tem uma horta e ele falou-me imenso disso. Sim, as luas têm uma grande influência neste plantar de sementes, mas também no plantar da nossa realidade. E imagina, eu quando faço um mapa das pessoas, a pessoa quer manifestar amor, ok? Uma relação. Nós temos que perceber quando é que a Lua ou quando é que determinado trânsito planetário vai incidir em casas ou signos ou aspectos que vão referir ao amor. E no dinheiro é a mesma coisa. E no trabalho é a mesma coisa. Ou seja, portanto, no mapa astral, cada casa representa Sim, são uma 12 dimensão setores. da tua vida, Sim, não é? A 12 família, o dinheiro. Uhum. Sem dúvida, e a partir do momento em que temos conhecimento do mapa da pessoa, nós conseguimos perceber qual é que vai ser a manifestação potencializada nesses setores. Que cair, por exemplo, uma lua nova. Se uma lua nova cai na casa 10, a casa 10 representa a carreira, o status, os teus objetivos, as tuas metas, essencialmente o trabalho, ok? E a carreira. E o que acontece é que é aproveitar. Mesmo que tu não queiras manifestar um novo trabalho, manifestas uma oportunidade, um aumento de dinheiro, uma subida de cargo, percebes? Isto não precisa de ser naturalmente, ok, agora vou ter que esperar aqui por esta. Aí pá, então mas eu só daqui a 5 meses é que eu vou ter uma lua na parte do amor, a cair no amor, percebes? Ok. Tu tens que ir jogando aqui um bocadinho com o que é que o teu mapa te dá e... Jogando com as marés, não é? Uhum. Percebendo um bocadinho isso. Mas sem dúvida que a astrologia, a potencialização disto é incrível. Incrível. É quase como se tu fizesse um trabalho de mentoria ao lado de alguém, não é? Indicando tipo quais as melhores fases para as coisas acontecerem. Mas mais do que isso, Vasco, portanto, eu diria que o nosso mapa astral é quase como se fosse uma fotografia do setting, do ambiente, do mundo, não é? Do cosmos, de quando nós nascemos, no momento em que É nascemos. exatamente não é? isso, é um print do momento em que tu nasces. E por acaso, agora com a nossa última convidada, estávamos a falar sobre astrologia e eu estava-lhe a dizer que, tal como, imagina, tal como as frutas, as maçãs, as uvas, são melhores ou piores e são fruto de todas as condições à sua volta, nós assim somos no momento em que nascemos, certo? Quão determinante pode ser o nosso mapa astral, se é que é determinante ou só condiciona a pessoa que nós somos. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, de que forma, se de facto determina a nossa personalidade ou condiciona e nós temos algum livre-arbítrio sobre... Ok. Imagina, é assim, existem várias crenças associadas à astrologia. Sim. Há astrólogos que acreditam que a astrologia é determinista, ok? Ok. E acreditam que a astrologia é fatalista. A meu ver, eu vou-te dar aqui aquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico como astrólogo. No meu ver, a astrologia não é determinista. A astrologia é um conjunto de possibilidades em que nós, como astrólogos, traduzimos o mapa e nós conseguimos perceber, ok, qual é que é a maior probabilidade disto acontecer. Porque a astrologia também é muito cíclica, é muito padrónica. E através de determinados padrões, nós vamos conseguir compreender as pessoas, os acontecimentos, Ok, tanto certo. de humanidade como a nível individual. O que acontece é, os padrões podem se quebrar. Se tu mudares e se tu começares a mudar, tu vais ter grandes aprendizagens, ok, de como tu transformares o teu mapa a nível de potencial para ti e não tão a nível de condicionante para ti. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito engraçado que eu tive, que é uma pergunta que me fazem imensas vezes, que é, então e no caso, por exemplo, se forem de gêmeas, em que o que é que acontece se cada uma Pois tiver é, a eu nunca ver? tinha pensado sobre Olha, isso. vou dar um exemplo real, que eu já o dei, mas eu vou dar aqui porque eu acho que é mesmo fascinante e eu acho que lá para casa as pessoas vão conseguir perceber muito, muito melhor esta parte. Então, eram duas gêmeas e uma vivia em Portugal e uma vivia em Londres, ok? E ambas as duas fizeram consultas comigo, em separado. E elas as duas iam passar por um trânsito, vários trânsitos, ok? Eram vários trânsitos na altura, mas um dos que me chamou mais a atenção era trânsitos que envolviam Saturno. Saturno é um planeta que, por si só, quando ele aspecta com algum planeta nosso negativo, de forma negativa, que naquele caso era o Sol, que era a identidade delas,
Saturno estava ali a castrar, a oprimir, a reprimir. Ok. Saturno falava de depressão, de sentimentos melancólicos, de nostalgia. Era um período desafiante, ok? Ok. Posto isto, era um período muito desafiante. O que é que acontece? Ah, passado uns tempos, ou seja, eu disse-lhes o trânsito que estava em questão e não fiz diferença para nenhuma, porque elas realmente estavam a passar por isso, não é? Pois, mas Iam imagina, é passar. igual para as duas? É igual para as duas. Agora, a maneira como elas lidaram é que foi muito diferente. Eu vou-te contar o que é que aconteceu. Ah, um mês depois, sensivelmente, quando o trânsito já estava a começar, ou quase a começar, já não me lembro muito bem, a que estava em Portugal mandou uma mensagem a dizer assim: Olha Vasco, tu acertaste. Eu não sei como é que isto foi acontecer, mas eu estou com uma depressão crónica. Eu fui diagnosticado, eu estou medicada, eu perdi o meu emprego, eu estou mal. Aquilo eu lembro-me que era um conjunto de situações que eu só tive compaixão por ela e pensar: é um momento de Saturno, é desafiante. E ela também me disse que já não falava há imenso tempo com a irmã, a que estava em Londres, Ok. e que aquilo foi algum caso em que se tinham afastado, etc. Ela já não falava há muito tempo. E eu a pensar: como é que deve estar a outra irmã? E pá, eu não perguntei, não é? As consultas também são sigilosas, eu mantenho cada pessoa individual. Passado foi, não sei se foi uma semana, se foi 2 semanas, a outra irmã manda-me uma mensagem. Opa, e eu estava tipo assim: bem, eu já sei o que é, não é? Tipo, se a outra está assim, a outra está assim. Sim. E eu, olá, tudo bem? E ela, tá, eu estou incrível, Vasco. O que tu disseste resultou, e tu realmente acertaste, em tudo o que tu disseste, mas eu estou incrível. E eu, ok, ela está a ser irónica, ela deve estar mesmo bué mal. Ah, não. O que é que aconteceu? Olha, e curiosamente foi igual à irmã, ela tinha perdido o emprego e foi toda uma confusão. Ela afastou-se de amigos, ela fez uma grande triagem, só que ela usou aquele período. Ela vivia em Londres, ela já estava farta daqueles barulhos de cidade e tudo mais. E então isolou-se, começou a fazer terapias, começou a estudar, a ler livros, começou a fazer yoga. Opa, foi um Foi um monte de momento de coisas cura, não de é? grande introspecção que ela teve durante. Ou seja, estava a começar aquele mês, porque o trânsito estava a começar há relativamente há pouco tempo. E ela já estava a adorar. Ela assim: Vasco, este trânsito está a ser a oportunidade da minha vida. Pois, exato. O Tu fogo que te percebes? aquece as mãos também te queima, Elas portanto é a lidaram, forma como tu elas lidaram pegas. exatamente com a mesma energia, Nur. Ok. Percebes? A forma como elas dançaram, ou seja, eu que digo sempre às pessoas ir no mapa astrológico por escrito, ou até em consulta, eu digo muitas vezes, a astrologia é como se fosse uma música. Ela vai tocar independentemente de tudo. A forma como tu a danças, ou não, Depende de ti. é que depende de ti, ok? E este caso que eu dei aqui, destas duas gêmeas, acontece com imensa gente, porque imagina, eu lido com muitas pessoas, são muitas consultas, e muitas delas estão a lidar com trânsitos semelhantes, Tal e qual. percebes? Sim. E a partir daí tu tens que perceber que a astrologia não é determinista, mas tu já sabes que aquela música vai tocar de uma forma mais melancólica, ou aquela música vai tocar de uma forma mais vibrante, ou aquela música vai te dar uma oportunidade mais tipo a nível de trabalho ou a nível financeiro. É como é que tu estás preparada, para aquela oportunidade ou para aquele desafio, é que vai determinar isto. E por isso, a meu ver, a astrologia não é determinista. É um Sim, tu um dia conjunto. disseste-me, oh Nuro, o Ferrari vai chegar, agora se tens a carta para o conduzir, isso já não Exatamente, sei. é exatamente isso. Tu podes, ou seja, a astrologia pode dizer-te, e trânsitos, isto é muito válido para trânsitos que envolvam Júpiter. Júpiter é o planeta da sorte, da prosperidade, da abundância, e tudo o que ele toca, ele expande. E ele, quando toca Lindo. numa casa nova, ok? Por exemplo, imagina que Júpiter está a passar na tua casa 4. A casa 4 é relacionada com família, com o setor doméstico, familiar. Isto significa uma expansão na família. Ou um bebê nasce, ou tu mudas de casa, ou tu expandes e fazes aqui obras em casa. É Sim. sempre um momento, ou seja, há casas angulares que sempre que planetas importantes tocam lá, vai Pois acontecer alguma coisa acontece alguma importante. coisa, sim. Exatamente. O que é que acontece aqui? Júpiter é como se fosse, tu tens que o imaginar como se fosse um Dom Juan que ele te vai dar as oportunidades, tipo assim, olha, tu tens isto aqui, mas ele não vai fazer muito para tu conseguires ter Que aquela oportunidade. engraçado. Tu tens de trabalhar para ela. Ele é quase como se fosse assim um Zeus. Já Saturno, que é um planeta que é associado a um desafio, que é associado à estrutura, à disciplina, à responsabilidade, ele quando toca num setor, imagina que é a casa, ok? Ele vai-te dar mais responsabilidades. Mas eu digo-te uma coisa, Saturno, ele vai fazer com que tu trabalhes. E a probabilidade de tu também teres mais aquela oportunidade, que era um suposto desafio, ok? Ou seja, exige muito mais de ti, Exige portanto a mais de ti. probabilidade de construir algo sustentado e forte Exatamente. é muito E na maior. astrologia, astrólogos que têm a astrologia como determinista, quando vem, por exemplo, um Saturno, opa, yeah, olha, isto vai acontecer alguma coisa trágica, isto vai ser negativo, etc. Eu não sou desse acordo. Eu acho que esse Saturno vai exigir mais
responsabilidade, disciplina, seriedade, mais peso. É provável que tenhas um peso maior com família. Imagina, pode ser uma mãe que fica doente, tens que cuidar da avó. São coisas assim, percebes? Tu consegues ver se alguém vai morrer pelo mapa? Tipo, imagina que. Isto era mesmo uma dúvida genuína Ok. que eu tinha. Ok. Imagina, tu consegues ver no meu mapa que eu vou morrer para o mês que vem? Não, Imagina, mas... tu dizias sim, vais morrer. Não, mas imagina, existem trânsitos astrológicos, ok, que te podem indicar mais isso. Mas, Mas tu nunca tens certeza se essa pessoa vai morrer. claro que não. Através dos mapas não consegue, pelo menos eu, ok, da astrologia que eu estudo, e lá está, os meus estudos são, eu considero que já tenho alguns bons cursos de astrologia e webinars e tudo, mas a astrologia é tão vasta Pois. que eu não vou ter provavelmente tempo de estudar toda. Eu nunca vou conseguir aprofundar tudo como eu quero, ok? E eu, a meu ver, do conhecimento que eu tenho, acho que é muito subjetivo. Existem Pois. trânsitos, por exemplo, imagina, temos Plutão. Plutão é o planeta da morte e da transformação, da morte e do renascimento, dos fins, Ok, isso pode significar muita coisa na ok? vida. Imagina que um Plutão passa na tua casa um, ok? Que é a casa do teu ser, que é quem tu és, é o teu corpo. Há uma Ok. probabilidade maior da pessoa morrer, mas também há uma probabilidade de morrer metaforicamente. Há uma parte de mim que morre para Para outra outra nascer, renascer. ok? Plutão, quando te passa na casa 7 de alguém, que é a casa dos relacionamentos e do casamento, a maior parte das pessoas é, ok, o meu relacionamento vai terminar. Então, mas passa sempre na vida de Não, alguém. imagina, por exemplo, eu nunca o vou passar na vida, Ah, porque uau! Plutão demora Giro. imensos anos a passar, mas eu digo-te uma coisa, eu vou passar pelo aquele Plutão na casa um, aquele que falámos A aqui. sério? Yeah, porque eu Eu tenho se- ascendente em aquário, e então é assim, todas as pessoas que têm ascendente em aquário, ok, vão passar eventualmente até 2000 e... não sei se é 40 ou 30 e tal, pronto, agora não estou recordado, mas é por aí, por esses anos. Todas as pessoas com ascendente em aquário vão passar por esse Plutão na casa um. Ah, ok. Eu acho que a Plutão, Sara tem ascendente em aquário. ok, todos nós vamos, e pessoas com ascendente em peixe também. Agora se tu me disseres assim, uma pessoa que tem ascendente em escorpião, tu já não a vais conhecer a passar por Plutão na casa um, percebes? E, por exemplo, quando Plutão toca na casa 7, as pessoas é, ok, o meu casamento, ou o meu relacionamento, isto vai terminar. Não. Pode ser a morte daquele relacionamento como tu o conhecias e passar para um novo Para um estágio. novo estágio, tipo, ou seres mãe e Se- conheces a relação no outro. Pode ser isso, e Ah, muitas das vezes acontece é passar, é quase uma morte de estágio, do género, de solteira para namorar, de ou namorar para casar, casares. percebes? É muito por aí. É um fim para um início. Plutão é fim para um início. Mas não tem que ser assim tão trágico. Mas Plutão é o planeta da morte. Ok, Se ele tiver muitos interessante. aspectos Oh, negativos. Vasco, a tua vida deve ser super interessante nesse sentido. Quer dizer, tu tens uma visão assim periférica da tua vida Sim, e tu sabes lê-la e, portanto, consegues jogar com isso. completamente. Interessante. Eu adoro isso, eu adoro. Imagina, eu tento, na altura, quando eu comecei a estudar astrologia, eu fiquei muito obcecado com o meu mapa, com o mapa de outras pessoas, não é? Sim, Porque todas as pessoas, para mim, no início, quando eu estava, eram claro. casos de estudo. Eu olhava para as pessoas, tipo, do género, vamos lá ver o Sim. que é que vai acontecer. Yeah. Mas depois chega Incrível. um ponto em que eu uso o meu mapa quase estrategicamente, ok? Do género, ok, olha, tenho uma viagem importante para fazer. E é uma viagem que vai envolver, tipo, oportunidades financeiras, ou de astrologia, ou de um projeto. Eu vou ver como é que as coisas estão. Claro, claro. Dizem-me, olha Vasco, eu trabalho em televisão e as pessoas dizem-me, olha, nesta semana consegues vir? Claro que eu vejo qual é que é o melhor dia para eu ir. Sim, aliás, este episódio foi marcado também nesse Foi sentido. assim, nem um bocadinho assim. Eu Fizeste, disse-te, espera Nur, lá, deixa lá ver se aqui se está tudo ok. e eu disse-te, Nur, E opá, disseste, não vou... já não estamos em Mercúrio Mercúrio retrógrado. retrógrado. Assim, Nur, eu não vou gravar... É melhor não gravarmos em Mercúrio retrógrado, Pois etc. foi, pois foi. Olha, e então, só falando agora da vida e da astrologia e tudo o que está a acontecer agora, tu às vezes, imagina, porque tu às vezes fazes partidas super interessantes, tu falas em sismos, em catástrofes Uhum, naturais, em política, uhum, e portanto a astrologia também nos dá esse tipo de informação, não é? Por uhum. acaso, eu li alguns, não sei se foi, eu acho que não, ou se calhar foi no teu Instagram, porque ou foi no teu ou de um rapaz estrangeiro que eu sigo, mas que eu ia subir a montanha do Pico e nesse dia havia grande probabilidade de erupções vulcânicas. Sim, Foste se calhar tu ou fui eu, não? yeah, é Pronto. provável. E eu fiquei a pensar, quer dizer que o vulcão vai Yeah. acordar? Não sei o quê. Eu tipo, até falei lá com a malta e disse, há quanto tempo é que este vulcão não acorda? Mas isto para perceber a dimensão também da astrologia, ou seja, nós conseguimos analisar um bocadinho também o nosso ambiente exterior, por exemplo, catástrofes naturais e Uhum. tudo isso, há momentos mais prováveis de acontecerem. Imagina, eu adoro astrologia mundial. Eu Ok. adoro astrologia mundial. Eu comecei com a astrologia pessoal, ok? Mas os anos todos que eu... Ou seja,
eu não era astrólogo, não é? Ou seja, assumido, não é? E no período em que eu não era astrólogo assumido, eu estudei imenso a astrologia mundial. E é por isso é que as minhas análises, e como tu vês, elas batem muito certo. Sim, sim, Mas eu sim. digo-te uma coisa, a partir do momento em que tu estudas a astrologia mundial e tu consegues compreender muitos padrões que acontecem, torna-se fácil, Ok, torna-se super fácil. ok. Por exemplo, nós temos o caso de Urano, que é um planeta que rege mudanças, que rege instabilidade, ok? E ele está a passar por Touro. E Touro rege a Terra, ok? Ok. E ele estava em retrógrado há algum tempo. Quando este planeta entrou em movimento direto, ok? Que é aquela energia do género. Tu tens que imaginar que um movimento retrógrado é um carro em marcha atrás, ok? Ah, Quando tu paras o carro e tens que fazer aquele arranque inicial, é é agressivo, instável. sim. Touro, que é um signo de terra, ok? Tu tens que ler as coisas assim. O que é que vai fazer? Abanões, instabilidade na terra. É Ah, sismos, é terremotos. E foi ok. quando aconteceu o sismo em Lisboa e quando Sim, andavam a acontecer aí 30 mil sismos ao mesmo tempo, sim, ok? A sim. parte vulcânica. Nós temos imensa coisa a acontecer. Tivemos o eclipse em Carneiro. Carneiro é o quê? Energia de fogo, ok? Hum, E depois a ires aí, o que é mais propensa? Explosões, incêndios. Foi os incêndios na Coreia do Sul. ok. Foi os vulcões em erupção. E tudo o que estava por baixo da... porque os eclipses também é revelação. É do género, é o que está escondido. São os vulcões, estavam adormecidos. Pois, eu subi mesmo no eclipse. Foi? No dia de A sério? eclipse, exatamente, às 8 da manhã lá estava eu a subir a montanha. Pronto, mas lá está, isto não Graças a significa Deus que não todos aconteceu os nada. vulcões da Terra vão entrar. Agora, Sim, a mas astrologia é houve probabilidades. Houve erupções. várias. E ainda Sim. continuam a haver porque as coisas ainda estão assim bastante instáveis nesse sentido. E a Uhum. astrologia mundial é muito interessante, tanto a nível, ou seja, do que é que acontece com a natureza, mas também de conseguires ou tentares perceber o que é que vai acontecer a nível de humanidade, Humanidade, coletividade. sim, sim, Porque, sim, como eu te sim. disse, a astrologia é padrónica, é cíclica, e é perceberes, por exemplo, agora entramos num trânsito planetário que já não acontecia há 160 e tal anos, ok? E a primeira vez que ele aconteceu foi a Guerra Civil na América. Uau. Este trânsito, apesar de ele ter começado agora, ele só vai ter ali um maior impacto em 2026. A probabilidade de acontecer uma guerra civil na América ou algo semelhante vai É ficar enorme, cada vez mais forte. é enorme. Percebes? E Percebo. já está a acontecer com estas manifestações com o Trump, com estas Sim, tarifas, sim. A etc. guerra já começou, sim. Percebes? Antes de fecharmos este tema da astrologia, só para desmistificar aqui isto ao máximo, porque eu acho que, enfim, a televisão, as revistas vieram um bocado tornar todo este tema um bocadinho. Vieram confundir, talvez, porque a astrologia não é o teu signo, não é? É Claro. muito mais do que isso. E pegando um bocadinho por aí, ou seja, o que é que o teu signo diz de ti, o que é que o teu ascendente diz de ti e o que é que a tua casa, tipo a tua lua diz de ti, por Uhum. exemplo, assim, só Ok. uma base para percebermos melhor. Ok, imagina. Pronto, lá está. Eu não faço nem acredito, não é? Nessa astrologia que é a astrologia de revista, que Uhum, é baseada no teu signo. Isso não uhum, existe, isso é uma treta, isso é entretenimento. uhum. E eu, quando comecei a trabalhar em televisão, eu tive algumas propostas e eu disse mesmo: eu só vou aceitar ir para a televisão e fazer isto se nós falarmos de astrologia real. Eu não Uhum. vou ser uma pessoa que vai andar aqui a dizer Sagitários, bem, esta semana vistam-se de vermelho, que vocês vão ter imensa sorte. Olha, o vosso número de sorte é o 14, por isso escrevam 14 em todo o lado. Porque isto não é assim que funciona. E a astrologia, neste sentido, é entretenimento puro. É pessoas que, pronto, querem ter alguma coisinha, não é para se agarrar, alguma coisa para acreditar, e vão. Isto não existe, este tipo de astrologia. Bom No entanto, saber. existe uma astrologia que é mais séria, mais prática, que é uma astrologia profissional e Uhum, real, que é aquela que eu faço, que tem algum fundamento, que uhum, é baseada nos mapas astrológicos, não é? Tu uhum. não és só o teu signo, tu és um conjunto do teu mapa, não é só nem é só o teu ascendente, nem a tua lua, é tudo. Tu és Tudo, um conjunto. ok. É assim, o teu sol, ou seja, que é aquilo que as pessoas dizem, que signo é que és? É o Exato, teu é o sol, sol. é representado pelo teu sol, é a tua identidade base, ok? É a tua essência, é a energia que tu vens vibrar a este mundo. Ok, No certo. entanto, eu agora vou-te dar aqui uma perspectiva para tu perceberes o quanto complexo é que isto é. Imagina que tu tens um Sol em Carneiro. Carneiro por si só é uma energia independente, autossuficiente, impulsiva, ao mesmo tempo um bocadinho bélica, mas Ok. energética e vibrante. Mas se essa pessoa tiver um Sol, que é a identidade dela, na casa 7, ok? Que é a casa de? Dos relacionamentos, isto significa que estas características que eu acabei de dizer, que são representadas por o signo carneiro, vão ser expressas em maior quantidade nas relações. E não é
naquilo que tu realmente és. Estas características de independência e de agir, de fazer acontecer e de atividade, etc., Sim, é sim, sim. expresso nas relações. E Sim. imagina só que o teu Sol em Carneiro, estas características todas que eu te disse vibrantes, o teu Sol está na casa 12. A casa 12 chama-se o exílio na astrologia. É a casa do interno. Tudo o que toca lá dissolve. A pessoa iria ter, ou seja, o trabalho desta pessoa é expressar estas características. Ou seja, não mostra nada disso e o Está trabalho é tudo muito expressar. interior, exatamente. E o trabalho é expressar ou saber expressar de uma forma equilibrada, porque a casa 12 é muito desequilibrada em algumas coisas, ok? Ou seja, é relativo o teu É sol. muito relativo o teu Sol. E depois o ascendente é aquilo que tu mostras aos outros, ou seja, é a tua capa, é o teu carro de vida, é a tua direção de vida, ok? E a tua lua é muito complexo, porque a tua lua representa as tuas emoções. Muitas vezes as pessoas, ou seja, as pessoas dizem, pá, tu não pareces nada esse signo, tu pareces aquele. É porque se calhar é a tua lua. Porque a lua é a tua parte emocional. É como tu sentes, como tu expressas os teus sentimentos, ao mesmo tempo as Interessante. tuas carências, aquilo que te falta, os teus medos, essas coisas assim. Uau. Super interessante, entanto viajei aqui. Olha, Vasco, e gostas de ler? Gosto. Então, e se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Isso é uma pergunta muito difícil. Depende. Pode não ser da astrologia, atenção, Ok, pode ok. ser tipo um livro de vida. Sim, eu estava mais por aí. Um livro de vida. Um dos livros que mais mudou a minha vida, sem dúvida, eu sei que é assim um clássico, é até um básico, mas foi O Poder do Agora. De Eckhart Tolle. Porque ensinou-me muito a estar presente e isso ajudou muito na lei da atração, manifestação e até mesmo com a parte da astrologia e de como a forma como eu ensino as coisas. Sim, sim, um grande livro. E Há gostei muita imenso. gente que refere esse livro. Uhum. É um clássico, mas sem dúvida. É um clássico, mas não é um clichê. É um clássico. Yeah, É eu um acho que é senhor isso. clássico. Eu acho que é isso. Sim. Ok, então e se pudesses deixar uma e apenas uma mensagem ao mundo, qual seria? Uma mensagem. Uma mensagem ao mundo. Imagina que amanhã partias do planeta Terra e podias deixar uma mensagem, podias mandar por WhatsApp ao mundo inteiro. Qual seria a tua grande Ui. mensagem? Tornem-se vocês mesmos. Muito forte. Olha, obrigada por esta conversa. Muito interessante, muito rica, cheia de conteúdo. Aposto que as pessoas que ouvirem isto vão estar com o bloquinho de notas a apontar. Espero que sim. Onde é que as pessoas te podem encontrar, Vasco? Como é que podem marcar uma consulta contigo? Eu faço quase tudo pelo meu Instagram. É? Hoje em dia, sim. Tenho várias redes sociais, não é? Mas pelo Instagram é quando me contactam, que Ok. é Vasco 7 Marques. Boa. E por lá podem marcar as consultas, encomendar os mapas astrológicos por escrito, o que quiserem. Top. Boa. Obrigada, Vasco. Obrigado, Nur. Obrigada. Um prazer.